Existe algo profundamente curioso na história de Prince Jackson, porque, ao contrário do que muitos imaginavam, o filho do maior ícone da música não correu para os holofotes. Ele fez o oposto. E talvez isso diga mais sobre Michael Jackson do que qualquer documentário já produzido. Durante anos, o mundo inteiro olhou para aquelas crianças com máscaras, tentando adivinhar quem elas seriam no futuro. Estrelas? Rebeldes? Ou apenas sombras de um nome impossível de carregar? Mas o tempo passou, e Prince cresceu longe da imagem que todos esperavam. Sem escândalos, sem grandes polêmicas, sem tentar ocupar o trono deixado pelo pai. E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque evitar a fama, quando você nasce dentro dela, não é uma escolha comum. É quase um ato de resistência. Mas tudo muda quando Prince decide falar. Não como celebridade, não como herdeiro de um império, mas como filho. E o que ele diz sobre o pai quebra completamente a narrativa que muita gente construiu ao longo dos anos. Ele não fala do rei do pop, não fala do mito, não fala da figura quase sobrenatural que dominava palcos e multidões. Ele fala de um homem. Um pai presente, preocupado, cuidadoso. Alguém que, mesmo cercado por fama, dinheiro e pressão, tentava proteger os filhos de um mundo que ele próprio nunca conseguiu escapar. E talvez seja justamente por isso que Prince escolheu um caminho tão diferente. Porque ele viu de perto o preço da fama. Ele não precisou aprender com erros. Ele cresceu observando. E quando você escuta atentamente o que Prince revela, percebe que não se trata apenas de memória, mas de legado. Um legado silencioso, quase invisível, que não está nas músicas, nem nos recordes, nem nos prêmios, mas na forma como ele decidiu viver. Longe do caos, longe da exposição exagerada, longe da necessidade constante de aprovação. Enquanto muitos esperavam um novo Michael Jackson, Prince parece ter escolhido ser apenas ele mesmo. E isso levanta uma pergunta incômoda. Será que fugir da fama, nesse caso, não é na verdade a maior prova de que ele realmente entendeu o pai? Hi, my name is Prince Jackson, and I'm doing this video to help make a movie with my grandma to show people the life about my father. How old are you right now? I'm 15. Earliest memory you have of your dad? Well, a lot of people don't believe me when I say it, but I kind of remember, like, I don't know if it was the day I was born, but I remember bits and pieces of, like, I remember me being like a little baby, and there's this one place, it's like as soon as you go up the stairs of the ranch at Neverland, there's this couch that was by the window, and I just remember seeing my dad comb my hair, because I was born with hair, so he was just combing my hair with this silver comb he had. A história de Prince Jackson começa de um jeito que já não se parece com a de ninguém. Nascer filho de Michael Jackson não é apenas vir ao mundo, é já nascer observado, esperado, interpretado. Desde muito pequeno, Prince foi envolvido por um nível de proteção, que para muitos parecia estranho, até exagerado. Máscaras, rostos cobertos, aparições rápidas e controladas. Aquilo que o público via como excentricidade, dentro de casa tinha outro significado, tentativa de preservar uma infância que o próprio Michael nunca teve. Ele sabia melhor do que ninguém o que a exposição precoce podia fazer com uma criança e tentou impedir que os filhos pagassem o mesmo preço. Só que existe uma ironia inevitável nisso tudo. Quanto mais ele tentava esconder, mais o mundo queria ver. Prince cresceu dentro de um ambiente que misturava fantasia e isolamento. O rancho de Neverland parecia um refúgio, quase um mundo à parte, mas também criava uma distância da realidade comum. Enquanto outras crianças iam à escola, faziam amizades simples, viviam uma rotina previsível. Prince vivia entre seguranças, funcionários, regras e uma curiosidade global constante. Ainda assim, dentro desse universo incomum, havia algo que ele sempre destacou ao falar do pai: presença. Diferente da imagem fria que muitos criaram ao longo dos anos, Prince descreve Michael como um pai atento, que ensinava valores, que falava sobre humildade, sobre empatia, sobre a importância de não se sentir superior a ninguém, mesmo sendo quem ele era. Mas a infância protegida não durou para sempre. Em 2009, o mundo parou com a morte de Michael Jackson. E, de repente, aquela proteção desapareceu. Prince tinha apenas 12 anos quando foi jogado pela primeira vez para o centro das atenções
sem o escudo do pai. Foi naquele momento, no funeral transmitido para o mundo inteiro, que muita gente viu seu rosto de verdade pela primeira vez e ouviu sua voz. Um garoto ainda tentando entender o que estava acontecendo, falando sobre o amor pelo pai diante de milhões de pessoas. Ali começava uma nova fase, não mais escondida, mas também não completamente exposta. Depois da morte de Michael, Prince e seus irmãos passaram a ser criados pela avó, Catherine Jackson. A vida mudou drasticamente. Pela primeira vez, ele teve uma rotina mais próxima do normal. Escola, convívio social, contato mais direto com o mundo. E é nesse ponto que muita gente esperava uma ruptura, escândalos, rebeldia, perda de controle, como acontece com tantos filhos de celebridades. Mas isso não aconteceu. Prince seguiu um caminho surpreendentemente discreto. Ele estudou, se formou em administração e começou a construir sua própria identidade, longe da pressão de se tornar um artista como o pai. Ainda assim, a sombra de Michael Jackson nunca desaparece completamente, e talvez nunca vá desaparecer. Ao longo dos anos, Prince fez algumas aparições públicas, deu entrevistas e, em momentos específicos, decidiu falar. E quando fala, ele não reforça o mito. Ele humaniza. Ele lembra que por trás do maior artista do planeta, existia alguém que queria algo simples: ser pai. Alguém que ensinava os filhos a ajudar os outros, a valorizar o que realmente importa, a não se perder na ilusão da fama. E é exatamente aí que tudo se conecta, porque, ao contrário do que muitos imaginavam, Prince não evitou a fama por insegurança ou incapacidade. Ele evitou por escolha. Hoje, já adulto, Prince Jackson vive uma vida relativamente reservada. Ele se envolve com projetos sociais, especialmente ligados à caridade e ajuda humanitária, algo que reflete diretamente os valores que o pai tentou transmitir. Ele também já trabalhou com produção e entretenimento, mas sempre nos bastidores, longe do tipo de exposição que transformou Michael em uma figura global. E talvez seja essa a maior reviravolta dessa história. O filho do homem mais famoso do mundo escolheu não ser famoso da mesma forma. E quando você olha para toda essa trajetória, da infância protegida, passando pela perda precoce, até a construção de uma vida mais silenciosa, começa a surgir uma percepção diferente. Prince Jackson não é uma versão incompleta de Michael Jackson. Ele é, na verdade, o resultado de tudo aquilo que Michael tentou fazer certo como pai. Em um mundo onde fama é vista como sucesso absoluto, ele representa o oposto, alguém que viu tudo de perto e decidiu não repetir. E talvez o mais interessante em toda essa história seja justamente aquilo que não chama a atenção. Porque enquanto o mundo continua obcecado pela figura de Michael Jackson, tentando reviver, reinterpretar e até reconstruir sua imagem, Prince Jackson segue em silêncio, construindo algo que não depende de aplausos. E isso diz muito. Diz que no meio de todo o caos, fama e pressão, existia uma intenção verdadeira ali, a de formar seres humanos, não apenas herdeiros de um legado. Prince não se tornou o novo rei do pop, não tentou ocupar um espaço que nunca foi realmente dele. E talvez isso seja exatamente o que o torna tão diferente. Porque no fim, ele não carrega o peso de ser o filho de Michael Jackson como uma prisão. Ele transformou isso em consciência. Consciência de quem ele é, do que quer e, principalmente, do que não quer. E evitar a fama, nesse caso, não é fugir, é escolher. Escolher uma vida onde ele pode existir sem precisar performar o tempo todo. E talvez essa seja a maior herança deixada por Michael. Não os recordes, não os palcos, não a perfeição artística, mas a tentativa de dar aos filhos aquilo que ele nunca teve: liberdade. Liberdade de ser, de errar, de viver longe da lente constante do mundo. E quando você entende isso, tudo muda, porque a história deixa de ser sobre um ícone da música e passa a ser sobre algo muito mais humano. Um pai tentando quebrar um ciclo. Agora me diz, será que no fim das contas o maior legado de Michael Jackson não foi a música, mas sim os filhos que aprenderam a não se perder nela?
Se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo, que vai além da superfície e revela o que quase ninguém fala, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta só histórias, a gente entende o que existe por trás delas.